Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, nós temos conversado no programa Texto e Contexto desta nova temporada sobre o livro do Apocalipse. Temos embarcado num desafio de ler o livro do Apocalipse no programa Texto e Contexto. Ler os 22 capítulos desse importante livro da Palavra de Deus. E temos avançado nesse desafio, já chegamos até ao capítulo 6 do livro de Apocalipse. Todos os programas anteriores nós temos essa leitura até o capítulo 6 do Apocalipse e hoje nós vamos para o capítulo 7. Nós vamos falar sobre os 144 mil selados que aparecem aqui no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa fala, o nosso estudo sobre o capítulo 7 de Apocalipse, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa, com seus amigos, com seus familiares, né, com os irmãos da igreja local onde você serve a Cristo, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, sejam edificadas e abençoadas pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz e nós sempre tentamos aqui no programa Texto e Contexto guiar as nossas reflexões à luz da Santa Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, expor a Palavra de Deus em todas as nossas falas, tanto em programas nesse formato aqui individual, quando também quando nós fazemos rodas de conversa. Bom, mas vamos então para o programa de hoje, para o tema de hoje, baseado no capítulo 7 do Apocalipse, ligado aos 144 mil. Antes, eu só queria relembrar as divisões do livro do Apocalipse. Nós dissemos aqui já em programas anteriores que o número 7 é um número muito importante no livro do Apocalipse e que o livro está dividido em 7 partes. Nós temos 7 divisões naturais no livro do Apocalipse. A primeira divisão é a divisão das 7 igrejas. Então, dos capítulos 1 ao 3, nós estudamos sobre as 7 igrejas e nós contemplamos essa primeira parte do livro do Apocalipse. A partir do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 7, nós estamos na segunda parte, que é a parte dos 7 selos. 7 selos. Então, já tivemos aqui 3 programas sobre essa segunda parte, que é a parte referente aos 7 selos. Hoje, nós entraremos no último programa dessa segunda parte. Então, só queria situar aqueles que estão nos ouvindo dessa divisão do Apocalipse. A partir do programa da próxima semana, nós iniciaremos o estudo da terceira parte do livro do Apocalipse, que é a parte referente às 7 trombetas. Então, estamos ainda na segunda parte, nós ainda estamos estudando sobre os 7 selos. Você que tem acompanhado os programas, você deve se lembrar que os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, eles foram capítulos introdutórios aos selos. Porque em um capítulo nós tivemos a descrição do trono de Deus, que é o capítulo 4, e no outro capítulo nós tivemos a descrição do Cordeiro, que recebe daquele que está sentado no trono um livro selado com 7 selos. Então, esses 2 capítulos serviram como introdução para o capítulo que nós estudamos na última semana, que foi o capítulo 6, que é quando efetivamente o livro selado com 7 selos é aberto. E aí, quando cada selo vai sendo aberto pelo Cordeiro, eventos são descritos, que são os eventos relacionados aos sinais preditos pelo Senhor Jesus que aconteceriam para mostrar que ele, Jesus, está vindo. Então, nós até apresentamos um gráfico aqui na semana passada,
relacionado a esse período esse período dos 7 selos, né? Então, desde o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda, toda essa janela é a janela dos 7 selos. É o período compreendido pelos 7 selos, né? Então, esse tempo que o Novo Testamento chama de últimos dias. Então, aqui nós temos os 7 selos e apresentamos esses eventos todos aqui no programa da última semana. Bom, nesse programa, nós vamos entrar no capítulo 7. Só que para isso, eu queria lembrá-la da pergunta que foi feita no final do capítulo 6. No final do capítulo 6, quando nós já temos ali a descrição da volta do Senhor Jesus, no final da grande tribulação, os ímpios, eles estão experimentando o juízo de Deus e estão se escondendo em montes, se escondendo em montanhas, em cavernas, e eles sabem que chegou o dia da ira do Cordeiro, e o capítulo termina com a seguinte questão: quem poderá subsistir? Chegou o dia da ira. Quem pode ficar de pé diante da ira do Cordeiro, diante desses castigos, diante desses flagelos, diante de tudo que está acontecendo? Quem pode ficar de pé? A resposta a essa pergunta está presente no capítulo 7. E a resposta a essa pergunta é os 144 mil. Todo o capítulo 7 é escrito para responder quem são as pessoas que subsistirão, que permanecerão de pé, que passarão vitoriosos por esse período chamado Grande Tribulação e que vencerão e que estarão diante do Cordeiro. Essas pessoas são os 144 mil. Então, esse capítulo 7, eu disse que o capítulo 4 e o capítulo 5 serviram como introdução para apresentar os selos. E agora o capítulo 7 é como se fosse uma pausa, uma janela, para que os cristãos possam se sentir encorajados e confortados. Porque mesmo diante de guerras, fome, escassez, mesmo diante de cristãos sendo mortos e diante dos eventos catastróficos da grande tribulação, a boa notícia apresentada pelo capítulo 7 é que os cristãos contarão com a bênção e com a proteção de Deus. Então, a função do capítulo 7, dessa pausa, desse interlúdio, é como que fosse um capítulo para que nós que estamos lendo o Apocalipse pudéssemos respirar fundo com essa promessa de Deus de que os salvos serão guardados e protegidos por Ele. Mas vamos lá, vamos entender então quem são os 144 mil e por que trata-se de uma palavra de conforto e de encorajamento, tendo em vista a grande tribulação e o dia da ira do Cordeiro. Então vamos ao capítulo 7. Se você puder me acompanhar, se tiver acesso aí à Bíblia, o texto diz o seguinte: depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Bom, é importante entendermos o que está por trás da descrição desses 3 primeiros versículos do capítulo 7 do livro do Apocalipse. O capítulo 6 termina com uma descrição da grande tribulação, especialmente a parte final da grande tribulação, e menciona a ira do Cordeiro. E aí vem a pergunta: quem pode subsistir? E aí nós temos a resposta. Então, a resposta vem mostrando para a gente a descrição dos anjos, os anjos que executarão juízos de Deus durante a grande tribulação. Porque durante a grande tribulação,
Deus vai executar juízo contra os ímpios. Primeiro através das 7 trombetas, depois através das 7 taças. As 7 trombetas e as 7 taças, como nós veremos nos próximos programas, elas estão dentro dessa janela, né, no gráfico que a gente tem apresentado, essa janela chamada Grande Tribulação, que está presente aí nos anos que imediatamente antecedem a vinda do Senhor Jesus. Dentro desse período chamado Grande Tribulação, nós teremos 7 trombetas e 7 taças, que são juízos de Deus contra os ímpios, juízos severos de Deus contra os ímpios, né? Mas antes de Deus executar esses juízos, tanto através do toque das trombetas, quanto através do derramamento das taças, há uma ordem, né? Há uma ordem aqui nesse texto. Um anjo sobe do Oriente, um anjo que tem o selo de Deus, e ele clama em alta voz para os anjos que tinham recebido a autoridade para danificar a terra e o mar: não danifiquem até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, antes de qualquer juízo, antes de qualquer castigo, de qualquer flagelo que acontecerá na grande tribulação, primeiro, uma coisa deve acontecer, que é o selamento dos servos de Deus. Os servos de Deus precisam primeiro serem selados. E aí vem o versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí começa uma descrição longa aqui. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram selados. Então, há uma descrição das 12 tribos, 12.000 de cada tribo, e aí, somando 12 vezes 12.000, nós temos, então, o número de 144.000 pessoas que foram seladas. Então, há um castigo para acontecer. Os anjos que vão infligir esses castigos estão prontos para começarem a sua ação, estão prontos para agir, mas antes de qualquer um desses anjos agir, primeiro nós temos uma ordem, calma, não façam nada até que os servos de Deus sejam selados. Então, eles, diante de um castigo que está por vir, eles são selados para não experimentarem esse castigo, para não serem alvos desse castigo. Eles são selados por Deus. O selo aqui é um tipo de selo de proteção. Então, quem são essas pessoas que são seladas aqui nesse texto? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante destacar sobre esses 144.000 é que eles não estão recebendo um selo para salvação. Não é um selo para salvação. É um selo de proteção. Por todo o contexto aqui, há um castigo para ser derramado sobre a terra e o mar, e eles são selados antes de que esse castigo chegue, para serem protegidos. Percebe que o texto fala: até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, eles já são servos. Aqui trata-se de pessoas salvas. Não são pessoas que serão salvas. Por isso que não dá para indicar esse selo, não dá para comparar esse selo ou dizer que esse selo aqui é o selo do Espírito que nós recebemos quando nós cremos em Cristo. Porque o Novo Testamento fala que no dia que nós nos convertemos a Jesus, nós somos selados com o Espírito da promessa. Lá, aquele selo de Efésios é uma referência ao momento que o Espírito começa a viver em nós e habitar em nós. Aquele selo é um selo ligado à salvação.
Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito passa a viver em nós. Mas aqui não se trata desse selo, tá? Não se trata do selo do Espírito, né? O Espírito passando a viver em nós, porque não é um selo de salvação, mas é um selo de proteção. Nós temos um anjo que tem esse selo de Deus para selar o povo de Deus. Aí lá na frente, né, lá no capítulo 14 do Apocalipse, quando menciona novamente os 144 mil, o versículo 1 do capítulo 14 diz: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Então percebe que, na verdade, esse selo aqui é um selo simbólico, não se trata de um selo literal. Nós não teremos literalmente nomes escritos nas nossas testas, tá? Mas é um selo simbólico, assim como nós veremos lá na frente, quando formos falar sobre o selo da besta, que também trata-se de um selo simbólico. Então aqui é um selo simbólico, que serve para mostrar que o povo de Deus, que os salvos, serão protegidos, guardados por Deus durante a grande tribulação. Então, os salvos estarão presentes na grande tribulação. Eles vão enfrentar a grande tribulação. Nós acreditamos nisso. Já falamos sobre isso aqui lá quando nós estudamos sobre a igreja de Filadélfia. Quem não viu pode estudar novamente esse programa, voltar lá e acessar esse programa. Os salvos estarão aqui durante a grande tribulação. Nós não cremos que a igreja será arrebatada da terra para não enfrentar a grande tribulação. Os dispensacionalistas defendem isso, que haverá uma vinda de Cristo para a igreja e depois uma vinda de Cristo com a igreja. Primeiro ele vem para a igreja e retira a igreja da terra, né? Os cristãos serão arrebatados, né? Eles vão desaparecer, é um arrebatamento secreto. E depois vai ter uma vinda de Cristo com a igreja. Esse pessoal que foi arrebatado e foi para o céu com Jesus, eles vêm com Jesus, acompanhando Jesus aqui para essa terra. A Bíblia não defende isso, a Bíblia não apresenta isso. A igreja estará presente na grande tribulação. Ela vai enfrentar a grande tribulação, isso está muito claro na Escritura Sagrada. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam, porque haverá eleitos nesses dias. Né? Haverá eleitos nesses dias. Aqui está muito claro que eles estão sendo selados para serem protegidos durante a grande tribulação. Se você for dar uma olhada depois no capítulo 9 de Apocalipse, quando um dos castigos de Deus, a quinta trombeta está sendo tocada, tem uma ordem lá que é dada na quinta trombeta, que aquele castigo poderia alcançar todas as pessoas, menos aquelas que têm o selo de Deus em suas testas. Então, os selados não são atingidos pelos castigos. Então, essas pessoas estão sendo seladas para enfrentarem a grande tribulação e para que não sejam alvos do juízo e do castigo de Deus sobre elas. Tá? Então, quem são os 144 mil? Os 144 mil, eles dizem respeito à igreja, aos cristãos que vão enfrentar a grande tribulação. Nós teremos cristãos aqui quando a grande tribulação começar. Quando chegar o período do fim, quando o evangelho do reino for pregado a toda a nação e começar o período do fim e o anticristo se manifestar, nós teremos cristãos que vão enfrentar a grande tribulação. Esse grupo de pessoas, né, os cristãos que enfrentarão a grande tribulação, essa igreja da última hora, eles são os 144 mil. Diz respeito exatamente a eles, a esse público, a essas pessoas. Pastor, então eles não vão sofrer? Eles estão recebendo o selo de Deus para que eles não sofram? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Eles sofrerão. A igreja sofrerá, será o período de maior perseguição para a igreja, uma perseguição generalizada e mundial, uma perseguição global. Nós não poderemos nos reunir como nós fazemos hoje, pelo menos aqui no Brasil. No Brasil nós temos liberdade para cultuar a Deus, para estarmos em igrejas aos finais de semana, durante o meio de semana, nos reunir em pequenos grupos, a dizer publicamente a nossa fé onde nós quisermos. Então, nós temos liberdade para adorar. Chegará um tempo em que nós não teremos mais. Nós teremos que congregar e servir a Cristo como cristãos hoje em algumas partes do mundo fazem, em países totalitários, onde a fé não pode ser professada, né? Cristãos que estão correndo risco o tempo todo por terem professado Cristo como Senhor de suas vidas. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. Então, os cristãos estão sendo selados
para que a ira de Deus, os castigos de Deus, que Deus tem reservado para os ímpios, para que esses castigos não os alcancem. Então eles não serão alvos dos castigos de Deus, mas os ímpios perseguirão os cristãos como nunca. O anticristo, ele terá uma agenda de perseguição terrível contra a igreja do Senhor Jesus. Cristãos serão torturados, cristãos serão presos, cristãos serão mortos. Apocalipse 13 é muito claro nesse sentido. Então será um período de muita luta para a igreja do Senhor Jesus, o período da grande tribulação. Não será fácil viver esse último período da história. Um contraponto que nós temos aqui para o que está acontecendo é o que aconteceu no Egito, durante as pragas. Lembra da história do povo de Israel lá no Egito? Deus, ele enviou as pragas contra o Egito, mas percebe e lembre-se que uma vez que os egípcios sofriam as pragas, eram castigados por Deus, o que eles faziam? Eles respondiam esses castigos de Deus com ira contra o povo de Deus. Então aumentava o trabalho do povo de Deus, aumentavam os açoites. Então é mais ou menos isso que vai acontecer na grande tribulação. Eles estão sendo castigados por Deus e eles virão com toda a fúria contra a igreja. Mas a igreja não receberá esses flagelos de Deus, né? Você tem tormenta durante 5 meses, pessoas querendo morrer, mas não conseguindo. Você tem chagas malignas que vão surgir no corpo das pessoas. Você tem insolação, o sol aquecendo. Então, assim, tem vários castigos que os 144 mil cristãos não experimentarão, porque é um castigo para os ímpios. Os ímpios, eles vão ser perseguidos eles vão sofrer os danos colaterais da perseguição e da ira de Deus contra os ímpios. Então, os 144 mil diz respeito a essa geração, a esses cristãos que enfrentarão a grande tribulação. É aqui, nesse momento inicial da grande tribulação, quando acontece o selamento dos cristãos, que vai acontecer o que é chamado popularmente de fechamento da porta da graça. Então existe essa ideia, né, de uma porta da graça. Essa expressão porta da graça, ela foi cunhada no meio teológico, não é uma expressão bíblica, mas para se referir a esse período em que o evangelho ainda pode ser aceito. Então as pessoas ainda podem entrar por essa porta. A porta da graça está aberta. Ou seja, o evangelho, ele pode ser aceito. Nós estamos pregando o evangelho, as pessoas podem receber a graça de Deus e serem salvas. Mas um dia, essa porta se fechará. Então ninguém mais poderá entrar por essa porta. Nós não teremos mais pessoas sendo salvas por Cristo Jesus, né? Porque chegou o tempo final. Isso acontece quando inicia a grande tribulação, quando acontece esse selamento aqui. Então os salvos de todos os lugares que estiverem vivos nesse período, todos eles vão ser selados para enfrentar a grande tribulação, e a partir daqui não existem mais pessoas sendo salvas. Até porque, como nós vamos ver lá, quando estivermos estudando o capítulo 11 de Apocalipse, a pregação do evangelho para todas as nações terá acontecido também. Ela vai coincidir com esse momento aqui do início da grande tribulação. É só depois que o evangelho é pregado para testemunho de todas as nações e etnias, essa palavra de Jesus é cumprida, então o evangelho chegou para todas as nações, então todas as pessoas, né, as nações, elas receberam testemunho do evangelho, e cada pessoa tomou a sua decisão sobre que lado quer ficar. Então é só depois desse momento, depois que o evangelho é pregado em todos os lugares, que vai iniciar a grande tribulação, que o anticristo vai se manifestar e que vai acontecer então esse selamento, e todos os salvos serão selados. E a partir de então, nós não temos mais conversão, nós não temos mais pregação do evangelho e conversão durante a grande tribulação, porque agora o número de salvos será conhecido nesse momento aqui em que acontecerá o selamento, o número dos salvos vivos, tá? E aí, outra questão importante, o texto fala de 144 mil selados, mas isso não significa, é bom que fique claro isso, que nós teremos apenas 144 mil cristãos. Não significa isso. Não é um número literal aqui, é um número simbólico. Esse número simboliza todos os cristãos que estiverem vivos por ocasião da volta, por ocasião do início da grande tribulação. Então,
Eu acredito que haverá um número muito maior do que 144 mil. Nós não teremos apenas 144 mil cristãos aqui. É possível que haja milhões de cristãos nesse período. Hoje se fala de bilhões de cristãos, né? 2 bilhões de cristãos, calcula-se que é o número de cristãos que nós temos no mundo hoje. Então, é possível que haja milhões de cristãos por ocasião do início da grande tribulação, quando estiver acontecendo o selamento. Então, 144 mil não é um número literal, não significa que nós só teremos esse número de cristãos vivos por ocasião do início da grande tribulação, tá? Então representa a totalidade dos salvos que vão enfrentar esse momento. Se Deus nos permitir fazer parte desse grupo, se o Senhor quiser que a nossa geração seja a última, que nós enfrentemos a grande tribulação, que nós tenhamos que enfrentar o anticristo, se Deus quiser que seja a nossa geração que vai enfrentar esse tempo, creiamos, irmãos, Deus estará conosco. Nós seremos protegidos por Deus. É isso que o capítulo 7 de Apocalipse quer nos trazer de mensagem. É essa mensagem de conforto e esperança que o livro quer trazer para a gente. Nós vamos ser selados para enfrentar esse tempo. Então, esses cristãos da época final, eles terão uma coragem, uma ousadia, uma fé em Deus tão grande como nunca antes foi vista. Será a geração de crentes mais fiel da história e que vai brotar depois de uma grande apostasia, porque quando começar a grande tribulação, o ambiente para o anticristo se manifestar é o ambiente de uma grande apostasia. Então vai ter muita deserção da fé nesse período final. Mas aqui, esses salvos, né, os cristãos genuínos que serão selados aqui, eles serão protegidos por Deus e terão poder de Deus de tal forma nesse período final que eles serão fiéis até o fim. Muitos vão morrer durante a grande tribulação, mas morrerão professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque assim como não haverá conversão na grande tribulação, não haverá também desconversão durante a grande tribulação. Os cristãos serão fiéis até o final. Todos os selados continuarão firmes até o fim. Não tem a possibilidade, no meio da tribulação, alguém deixar de ser selado. Eles estarão com Cristo até o final. Bom, uma outra questão importante sobre os 144 mil, que algumas pessoas questionam, e você pode estar se perguntando também, é por que, pastor, que os 144 mil são apresentados como 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel? Os 144 mil não seriam apenas israelitas? Não é uma referência somente a judeus que se converterão, né, durante a grande tribulação? Porque existe uma linha de pensamento, uma defesa no campo da escatologia, do campo dispensacionalista, que defende exatamente isso, que no final dos tempos, depois que Jesus arrebatar a igreja, depois que a igreja é arrebatada secretamente para estar com Cristo, Deus vai começar a tratar novamente com os judeus, e que haverá sim conversão durante a grande tribulação, e essa conversão será do povo judeu. Os judeus vão se voltar a Cristo durante a grande tribulação. Irmãos, e aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos acompanham, né, amigos que nos veem, não há base bíblica para essa defesa. Nós não temos isso no Novo Testamento, nós não temos isso no Evangelho. Israel perdeu protagonismo como povo de Deus. O Novo Testamento é muito claro nesse sentido. O povo de Deus é a igreja. O reino de Deus foi tirado e dado a outro povo que dê seus frutos. A nação santa, o povo de propriedade exclusiva, a raça eleita. Todos esses títulos que eram aplicados a Israel no Antigo Testamento foram aplicados à igreja no Novo Testamento. A igreja, dos dois fez um só, não tem mais dois povos de Deus, Israel e igreja. Não existe isso como esse pessoal tenta defender, que agora a gente está numa janela da igreja e depois Deus vai voltar a tratar com Israel. É um povo só, dos dois fez um. É um povo formado de gente de todas as etnias, de todos os lugares. Nós queremos que os judeus sejam salvos, mas para serem salvos eles precisam crer em Cristo, e uma vez que eles creem em Cristo, eles passam a fazer parte do povo de Deus, da igreja. Eles passam a ser cristãos e passam a fazer parte da igreja, do único povo de Deus. Então, não existe essa ideia de Israel ainda como povo de Deus e como protagonista no programa de Deus. O protagonista é
a igreja. Israel, infelizmente, por conta da rejeição ao Messias, perdeu esse protagonismo, né? Mas é óbvio que tudo isso, o mistério que esteve oculto há muito tempo, tudo isso, Deus já estava nos desígnios de Deus, Deus já sabia disso, desse endurecimento de Israel para a aproximação dos gentios, e muitos judeus vão se voltar a Cristo durante esse tempo em que é possível ainda a pregação do Evangelho, né? E passarão a fazer parte da igreja também, desse único povo de Deus. Então, Israel aqui não é uma referência ao Israel étnico. Tá? Diante disso, toda essa minha fala é para dizer o seguinte, que os filhos de Israel aqui, que são apresentados, não é para se referir ao Israel étnico. Aí nós temos aqui 12 mil de cada tribo de Israel. A referência aqui é ao Israel espiritual. Aqui é uma referência ao Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual à luz do Novo Testamento? O Novo Testamento é muito claro em dizer que o verdadeiro israelita é aquele que é de coração. O verdadeiro israelita não é simplesmente aquele que é descendente, sanguíneo de Abraão, mas aquele que crê na promessa. Promessa que Deus fez para Abraão, de que ele abençoaria todas as famílias da terra por meio do descendente dele, que é Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus, esses são os verdadeiros israelitas. Esse sim é o verdadeiro povo de Deus. A igreja chamada de Israel de Deus no Novo Testamento. A verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração, operada pelo Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, Israel, agora, o verdadeiro israelita, o verdadeiro Israel, à luz do Novo Testamento, o Israel de Deus é a igreja. Aqui é apresentado como filho de Israel, mas nesse sentido, o Israel espiritual, que é uma referência à igreja de Jesus. Perceba, por exemplo, que existem duas tribos que não são citadas aqui nessa descrição. Não sei se vocês já repararam isso, mas a descrição das 12 tribos aqui está equivocada. Nós não temos mencionadas aqui a tribo de Dan e a tribo de Efraim, que são duas tribos. Por que essas duas tribos não são mencionadas aqui? Talvez as duas foram escolhidas porque, olhando para o Antigo Testamento, são as duas tribos que mais se envolveram em idolatria. Mas o fato é que elas são propositalmente tiradas aqui dessa descrição. E no lugar delas é colocada a tribo de Levi e a tribo de José. A tribo de Levi era uma tribo do povo de Deus, do Antigo Testamento, mas a tribo de Levi não era contada entre as 12, porque essa tribo não teve herança, porque os levitas foram chamados para servir a Deus no tabernáculo, depois no templo, e eles receberam cidades no meio das heranças recebidas pelas outras tribos, né? Então eles não tiveram, na divisão das terras, né, partes como as outras, então Levi não era contada entre as 12. E nós não temos tribo de José no Antigo Testamento, gente. Aqui fala tribo de José, não tem tribo de José, porque saiu Levi, né, porque Levi foi servir, a tribo foi chamada para ser a tribo de onde sairiam os levitas e os sacerdotes, e no lugar de José entraram seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então, percebe que até a descrição aqui não está, a descrição que é feita das 12 tribos não é como comumente nós encontramos na Bíblia. E a razão é clara. A razão é porque não é uma referência ao Israel literal, mas ao Israel espiritual. Até essa descrição das tribos de maneira não usual é para lembrar exatamente isso, que trata-se do Israel espiritual. Então, todo aquele que creu em Jesus, que foi circuncidado pelo Espírito no coração, né, faz parte do povo de Deus, faz parte do Israel espiritual, faz parte da igreja. O Israel espiritual nada mais é no Novo Testamento do que a própria igreja. Então aqui nós temos uma referência à igreja. Esse número é um número simbólico que representa a igreja, os cristãos que vão enfrentar a grande tribulação. Então todos os cristãos, gentios e judeus também, que estiverem vivos e que se converteram a Cristo e que farão parte desse único povo de Deus, são aqueles que vão enfrentar a grande tribulação. Eles fazem parte desse grupo aqui chamado 144 mil, que são aqueles que vão subsistir. Quem subsistirá? É o grande dia da ira do Cordeiro. Quem subsistirá? Os 144 mil. O povo de Deus, que vai ser selado e vai ser protegido e guardado por Deus para enfrentar esse período de grande sofrimento. E caminhando para o final do capítulo 7, nós temos aqui uma
uma segunda parte do capítulo 7, é muito interessante, irmãos, o que a descrição desse capítulo, as imagens que nós temos nesse capítulo. Por quê? Primeiro, João faz questão de mostrar os 144 mil na terra. Eles são vistos na terra, antes de começar a grande tribulação, sendo selados por Deus para enfrentar a tribulação. E aí, num segundo momento, ele já apresenta os 144 mil, ou seja, o povo de Deus, no céu, depois da grande tribulação, já como vencedores. Exatamente para deixar claro para os cristãos que eles vão vencer. Eles serão vitoriosos. Então, vamos dar uma olhada. A partir do versículo 9. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Gente, essa grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações são 144 mil. Aqui já é apresentado como uma grande multidão que ninguém pode contar. Por isso que eu disse 144 mil é apenas um número simbólico. Nós teremos muitos cristãos, né? Um número muito maior de cristãos do que 144 mil. Túnicas brancas eles estão. Lembrem-se que lá no capítulo 6, túnicas brancas foram túnicas que foram dadas para os mártires. Então, para lembrar do sofrimento que essas pessoas elas enfrentaram. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E aí um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: olha a resposta de quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas dessa grande multidão? A resposta foi: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio, o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, glória a Deus por essa descrição de Apocalipse capítulo 7. Então, nós temos a descrição dos 144 mil vitoriosos. Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Então, os 144 mil, eles vencerão. Eles vão subsistir à ira do Cordeiro. A pergunta que foi feita pelos ímpios: quem vai subsistir? Quem vai vencer? Quem pode vencer a ira do Cordeiro? Nesses eventos cataclísmicos e terríveis que vão acontecer no final dos tempos da grande tribulação. A resposta: os 144 mil, porque eles contarão com a bênção de Deus. E eles serão vistos como essa grande multidão cantando salvação ao nosso Deus, né? A salvação àquele que está sentado e ao Cordeiro. Eles vão cantar vitoriosos e eles serão apacentados e cuidados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é uma mensagem aqui de que os 144 mil, eles vencerão, eles receberão todas as bênçãos da salvação, serão fiéis até o fim. Por isso, eu termino esse programa de hoje reforçando a você: não há motivos para temermos a grande tribulação. Depois que nós começamos a falar da grande tribulação, muitos cristãos começaram a ficar com medo. Gente que queria estar viva por ocasião da volta de Cristo, quando ficaram sabendo que antes da volta de Jesus vai ter uma grande tribulação e que vai ser muito difícil para os cristãos, porque serão perseguidos, porque de repente até morrerão e não terão liberdade para adorar a Cristo, muita gente
começou a achar que era melhor não estar vivo para enfrentar esse período. Mas se Deus entender que a nossa geração, que algum de nós estará presente na grande tribulação, acredite, nós seremos fortalecidos por Deus e nós receberemos um poder, uma coragem, uma ousadia incomum vindo do próprio Deus para enfrentarmos esse período e seremos vitoriosos, vitoriosos. No final das contas, todo o povo de Deus que enfrentar a grande tribulação vai estar diante dele cantando e adorando, vitorioso ao Cordeiro de Deus. É isso, chegamos ao final do programa de hoje e diante dessa palavra eu queria orar com você, queria apresentar a sua vida diante de Deus pelo programa que nós tivemos e por esse estudo que nós tivemos hoje com base no capítulo 7 de Apocalipse. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, nós te agradecemos por esse tempo lendo Apocalipse 7, meu Deus. É um capítulo que foi escrito para mostrar a quem são os que subsistirão, os que vencerão a grande tribulação e a ira do Cordeiro. É o teu povo, Senhor, exatamente porque a ira não está destinada ao seu povo. A ira estava sobre todos nós. Um dia a ira de Deus estava sobre a minha vida. Um dia a ira de Deus estava sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Mas nós cremos em Jesus como nosso Senhor e a ira foi tirada de sobre nós. A ira foi afastada de sobre nós e nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Então não existe ira para o seu povo, Senhor. O teu povo vencerá. Apesar de todas as lutas e dificuldades que eles enfrentarão na grande tribulação, eles serão protegidos e guardados pelo Senhor. E um dia, meu Deus, estarão com vestes brancas cantando aleluia, salvação seja ao nosso Deus e ao Cordeiro. Nós cremos nisso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos mantenha sempre vivos nessa esperança e nessa confiança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Na próxima semana nós continuaremos a nossa leitura no livro do Apocalipse e vamos entrar na terceira parte do livro do Apocalipse, que é a parte das 7 trombetas. Nós vamos analisar o que vai acontecer na grande tribulação. Já se perguntou? Como será a grande tribulação? O que exatamente acontecerá? As 7 trombetas nos apresentam os acontecimentos da primeira parte da grande tribulação. E eu convido você, semana que vem, a juntos estudarmos esse capítulo, estudarmos a palavra de Deus e entendermos o que vai acontecer durante a grande tribulação. Até lá, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, continue firme aí nos conteúdos da TV Viva Promessa e nos encontramos no próximo programa Texto e Contexto com a graça de Deus. Um abraço.